Olá, amigos da Santa Cecília TV. Num oferecimento do Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e Capital Administração, está no ar o programa Morando em Condomínio. Muito bem, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta com o programa Morando em Condomínio de hoje e, como sempre fazemos no início do programa, apresentamos a vocês os assuntos que vamos abordar no programa de hoje. No primeiro bloco, nós teremos o que eu faço agora com o meu querido Rubem Júnior. Tudo bem, Júnior? Isso aí. Olá, Carlão, tudo bem? Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre Vale Transporte, Carlão. Um assunto interessante que gera algumas dúvidas aí. É importante a gente sanar aqui para o pessoal. Já no segundo bloco, eu vou conversar com Alexander Ramos, que apresenta o quadro Chama o Síndico e vai nos dizer, para que você vai chamar o síndico hoje, Alex? Tudo bem, Carlão? Tudo bom? Olá, amigos. Carlão, estamos recebendo muitos e-mails dos nossos telespectadores. Isso é bom. E eu vou tirar uma dúvida do nosso telespectador, senhor Rodrigo Zafra, sobre problemas no elevador. Vamos no segundo bloco esclarecer as dúvidas. Esse é um problema com altos e baixos. Sem dúvida. Piadinha infame essa minha, hein? No terceiro e último bloco, eu vou conversar com o Dr. Marco Antônio Esteves, que apresenta o quadro O que diz o Código. Tudo bom, Marcão? Tudo bem, Carlão? Olá, pessoal. Carlão, vamos falar sobre protesto. O condômino foi protestado e não se conforma com o protesto. O que ele pode fazer? Legal, bons também. Assuntos importantes no programa de hoje, para não perder tempo e não consumir muito tempo do Júnior, eu já passo a bola para você, Júnior. Beleza, vamos lá. Esse assunto estou levantando, Carlão, até porque fui abordado outro dia aí no shopping, dando um passeio. É legal, né? O pessoal passa pela gente, né? Alguns vêm conversar com a gente. Pessoal, encontrar a gente, ninguém morde, pode vir conversar com a gente numa boa, é um né? prazer, o pessoal né? fala, é lá do programa de TV. Às vezes tem até dúvidas, né? Que podem pautar a gente, como aconteceu contigo. E essa daqui até... E não esqueço o nome dele, que ele falou, cadê meu xará, Carlão? Opa! Então, essa vai gente pro seu boa. Carlos. Gente boa, Carlão. Que me perguntou lá sobre questões de vale transporte. Falamos, então vamos preparar o item mais completinho e a gente leva o programa, é isso que nós estamos fazendo aqui nessa oportunidade. E a questão base dele era o seguinte, Carlão, que um dos funcionários do prédio dele morava muito longe. Inclusive pegava balsa, esse problema de transporte, e gerava um vale transporte muito alto. E ele queria saber se é obrigatório realmente pagar esse vale transporte, se em todas as situações tem que pagar, como que funciona. Então vamos lá. O que diz a lei em relação ao vale transporte? Vamos tratar sempre em cima da lei. Sim. Apesar de a gente nem sempre concordar, ter opiniões contrárias, divergentes, mas a gente vai seguir aqui o que diz a lei. Primeira coisa é o seguinte, que a partir de até 4 quadras, então em questão de distância, até quando se paga o vale transporte? Até 4 quadras do local de trabalho não precisa pagar. Acima de 4 quadras precisa. A partir daí se torna obrigatório esse pagamento. Então, o primeiro item já está esclarecido. Fica nítido aqui, se morar pertinho, né, até 4 quadras, está liberado o pagamento. A partir daí, tem que se pagar. Segunda questão importante é saber se a pessoa vai ser optante, aí no caso o empregado, optante ou não optante em receber o vale transporte. Quem decide é o empregado? Essa decisão é do empregado no momento da contratação. Porque o que acontece? Tem um detalhe do vale transporte que nós já vamos citar agora para esclarecer até esse item. 6% do valor do salário base é descontado do funcionário. Então, se você tem um funcionário, por exemplo, que tem um salário legal, às vezes não vale a pena ele receber um vale transporte. Uma conta rápida, aí um vale transporte por mês, aí numa condução simples, vai dar uns R$120, mais ou menos. Se ele receber R$2.000, se descontar 6%, dá os 120. Então, perdeu a função, não vale a pena. E tem alguns outros detalhes que são importantes que nós vamos colocar aqui em relação a essa questão de ser optante ou não também. Porque a pessoa que opta em receber o vale transporte, ela precisa usar esse vale transporte. Então, o empregador tem que pagar esse benefício. Hoje é cartão, antigamente eram uns ticketzinhos, né, de vale transporte. Hoje chama-se recarga no cartão. Então você faz a carga nesse cartão
e é a forma desse funcionário receber esse dinheiro. Isso pode ser pago em dinheiro? Vamos chegar lá. Com um detalhe a mais, ele tem que usar isso daí. Então não pode usar dos seus meios de transporte para chegar ao emprego. E o funcionário que usa o próprio meio? Vai de moto, bicicleta? Então, você já fez 2 perguntas, Carlão. Se pode ser dinheiro... Não, importante, para não esquecer. Se não pode ser dinheiro... Você... Não, ao contrário. É para você perguntar mesmo. Então, a princípio, vamos responder você quer a primeira ou a segunda, né? Primeira. Como ele não pode ir com a sua moto, com a sua bicicleta, se com o seu carro, se ele recebe vale transporte. Tá. Isso é muito importante, Carlão. Não pode ir com um detalhe. Pode até ocorrer a justa causa. O empregador pode incidir em justa causa nesse caso, porque ele está descumprindo a legislação. Sem necessidade de advertência? Não, sempre. Tem uma sequência, né, que a gente fala sempre em relação a essa questão da justa causa, precisa ser fundamentada, mas é um desrespeito a uma determinação. Certo. Porque daqui a pouco nós vamos falar de um outro detalhe importante também. Eu acho que não vai dar tempo de falar tudo hoje. Vai dar, né? pô, vai ter que dar. Então, não tem direito se usar os meios próprios. Então, é para ser usado quando você vai de ônibus, quando você vai, ou qualquer outro meio. Em São Paulo, o metrô é muito utilizado. E aqui tem essa questão da balsa, né? Tem essas outras questões que inclusive culmina aqui. A outra questão, Carlão, o que você me perguntou? Tá aqui, ó. Ah, é? É. Então me lembra aí que eu já esqueci. Não pode ser pago em dinheiro. Ah, tá. Não pode. Acabamos de falar. Tô ficando velho, eu tô esquecendo o que eu tô perguntando. Por que não pode? Porque senão a justiça, e isso está... O doutor depois pode dar um pitaco nesse assunto, e nesse momento da justiça, ela sempre tem variações. Numa determinada época entende de um jeito, depois muda o entendimento, o Supremo dá uma mudança lá de ordem, muda-se tudo. Hoje está entendendo que quando você paga em dinheiro, ele passou a ser ele fazer parte da remuneração do funcionário. E tudo que faz parte da remuneração incide em todos os itens que compõem essa remuneração e seus encargos. Então ele vai passar a ter direitos desse valor sobre férias, sobre 13º, depois sobre cálculo de horas, sobre INSS, fundo de garantia, entra até em aviso e etc. Se o funcionário recebe em dinheiro e não existe essa incidência, né? O condomínio não paga essas taxas aí, Perfeito. Depois que o funcionário for mandado embora, se ele for mandado embora, ele pode entrar na justiça e pleitear isso aí? Essa é a preocupação. Porque ele recebeu, ele não vai poder alegar que não recebeu o vale transporte, porque você vai ter o comprovante de que pagou. Exato. Só que aí é onde vem a nossa opinião até contrária a isso, né? Que eu citei no início, que eu considero um absurdo isso. Se você está pagando, não interessa o meio, se está pagando em dinheiro, cartão, no meu modo de ver está sendo pago. Exato. Tanto é que ele não pode cobrar isso, mas vai poder cobrar essas incidências, então vai ficar exposto o empregador nessa situação. E o funcionário prova como depois, Júnior? Ele pega um depoimento de um testemunho de um colega de trabalho? Não, o testemunho de um colega dele... Em relação a quê? A ser pago em dinheiro, por exemplo. Não, o dinheiro é o depósito, ele junta o comprovante dele, que foi depositado na conta dele, e o valor do salário mais o vale transporte. Já está feito. Ele recebe. Entendi. Entendeu? O dinheiro é só modo de falar. Hoje ninguém paga em dinheiro mais. A única forma que seria de burlar isso aí seria pagar em espécie, na mão. Não tem como burlar. Na verdade, não é. Seria, né? Mas é errado, é errado. Nós estamos, aquilo que eu falei no início, né? Vamos seguir pela lei, né? Claro. Pela lei, para não ter dúvida. E uma outra questão que é super importante, que sempre existe o questionamento no Vale Transporte. Rapidinho, que nosso tempo já acabou. Acidente no percurso. Porque aí vem aquela pergunta, mas se ele vai com a moto dele, com a bicicleta dele e acontece um acidente, de quem é a responsabilidade? Exato. Então, para ficar claro, no percurso que sai da casa dele para ele trabalhar naquele horário, o da volta, que ele sai do trabalho para voltar para casa, e o horário de intervalo de almoço, toda a responsabilidade fica por conta da empresa, por isso tem que ter o seguro. O cara vai de moto, tomou um tombo de moto. Tomou um tombo, mesmo ele sendo optante ou não, com uma diferença. Essa eu quero passar para o doutor, que esse ela domina. A culpa, né, doutor? Como é um acidente do trabalho atípico, a empresa é responsabilizada pela culpa sem se perquirir a culpa. Chama culpa objetiva. O mero risco do negócio já te traz essa culpa. E aí o empregador não sabendo? Não sabendo o quê? Que o funcionário utiliza uma moto, por exemplo. Então, aí pode alegar a culpa exclusiva do empregado. Certo. E aí exonera a responsabilidade do empregador. Se houver culpa exclusiva do empregado.
Mas não é o que acontece, na prática não é o que acontece. E mesmo assim também não exonera a questão de previdência e os outros direitos que ele vai ter. Porque ele vai ficar os primeiros 15 dias, né, a empresa vai pagar. Que nem falava minha avó, então, falando português bem claro, o prédio que fizer isso está entrando numa gelada. Então, todo cuidado é pouco aqui, né? Voltamos a falar, não concordamos, evidentemente, com boa parte disso aqui, né? Porque não tem muita lógica, né? Mas nós temos que seguir aqui o que determina a lei. E a lei está muito clara nesse aspecto, é desse formato que foi passado aqui. A regra Seu Carlos, espero que tenha ficado claro aí, estamos à disposição. A regra é clara, parafraseando o nosso querido árbitro. Isso. Então tá bom. Beleza, mais alguma coisa? Carlão, não dá tempo, né? Se ficou faltando alguma coisa aí, Carlão, você entra em contato com a gente, tá bom? E aí a gente volta ao assunto aqui, que é muito interessante. Eu tenho perguntas aqui que não vai dar para fazer, né? Porque a gente já está recebendo o sinal para encerrar o bloco. Mas tem pergunta para fazer. Então, se você tem alguma pergunta, Carlão, mande novamente um e-mail para a gente, ou então procure o Júnior no supermercado e faça a pergunta aí para a gente, tá bom? Nós vamos ao nosso intervalo? Ok, Júnior? Obrigado, hein? Então tá bom. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo do programa de hoje. Já voltamos com o segundo bloco do Morando em Condomínio de hoje. Muito bem, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta com o programa Morando em Condomínio de hoje. E antes de passar para o Alex, quero lembrar que você assiste o nosso programa todas as quintas-feiras, 2h30 da tarde, em versão inédita. E também aos domingos, 9 horas da manhã, em reprise aqui pela Santa Cecília TV. E também assiste através da internet, acessando o portal da Santa Cecília, que é o santaceciliatv.com.br, e também através do portal da Capital Administração, que é www.capitaladm.com.br. Essas são as formas que você tem de assistir o nosso programa. Você quer que alguém assista nosso programa que mora longe? Fala para acessar através da internet, no mesmo horário do programa, você assiste através da internet o Morando em Condomínio. Segundo bloco, é a vez dele, Alexander Ramos. Tudo bem, Carlão? Tudo bom? Amigos de casa. Carlão, antes de mais nada, eu preciso citar aqui o nosso mural de recados. O mural de recados. Do nosso site aí da TV Santa Cecília, www.santaceciliatv.com.br. Clique no ícone Morando em Condomínio e temos ali nosso mural de recados. Certo. Então, quero agradecer aqui a dona Márcia Ferreira, técnica em nutrição de São Vicente, falando sobre o nosso programa, e pede para a gente citar aqui situações do arrendamento residencial, do PAR, sobre administração no condomínio. Nós vamos preparar aqui complexo o nome, hein? O assunto complexo. É complexo também? É complexo porque ele tem que fazer uma administração onde a Caixa Econômica faz a indicação para os mutuários. Então nós vamos abordar isso aqui nos próximos programas. Então já está visto aí. Vou preparar uma matéria especial sobre isso. Dona Márcia Ferreira, de São Vicente. Então, em breve abordaremos o assunto aqui no programa, tá ok? O seu Luiz Carlos de Andrade também, ajustador mecânico de Santos, que pede para a gente falar mais sobre segurança do trabalho nos condomínios, principalmente nas reformas. Tá dado o recado aqui, seu Luiz Carlos, também vamos preparar. Eu não sei vocês, mas eu fico arrepiado quando eu vejo aqueles caras pendurados pela corda, meu amigo. Carlão, só na cordinha lá. Eu então, como engenheiro civil, Carlão, vão achar que é sempre redundante, né, que nós abordamos aqui. Sempre a gente fala para procurar o profissional. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. E a dona Neide, que é de Santos aqui, de Merchan, né, e ela fala sobre a excelente qualidade do nosso programa, a forma prática e fácil de entender, que isso ajuda qualquer condômino nas suas dúvidas em relação a direitos e deveres dos condomínios. Parabéns a todos, Carlão. Recado muito obrigado. Da dona Neide. Tenta falar aqui o português. É o português do dia a dia. Verdade, ficamos felizes. Pedimos que nossos telespectadores mantenham sempre
esse contato conosco através do De vez em mural, quando o Alex e-mail. usa o engenheirês aí eu dou uma chegada aqui, Verdade. ó, falo português, o Marcão vem lá com o juridiquês, aí eu falo, explica melhor, porque eu faço o papel de você que está em casa, tá? Eu Tá sou leigo certo. na coisa aqui. Apesar de ser síndico do meu prédio, eu Exato. sou leigo e estou fazendo pergunta. É que eu tenho uma assessoria maior aqui, que eu tenho os 3 me ajudando o tempo todo. Facilita, né, Carlão? Carlão, e o nosso, o e-mail que nós recebemos desde já é o ganhador desta semana do produto, kit de produtos de limpeza do Bonitão. Vocês estão vendo aí na tela as imagens do kit de produtos de limpeza do Bonitão. São 10 produtos nessa cesta que você... Quem é o ganhador de hoje? Perfeito, eu sou Rodrigo Zafra. Tem 15 dias para retirar na nossa sede, seu Rodrigo. Pode manter e-mail conosco, da mesma forma como o senhor pediu esclarecimento da dúvida, Exato. que nós daremos todos os detalhes para a retirada. É lá na capital, lá na Praia Grande? Na capital administração, na Avenida Presidente Kennedy, 2782, ou no 2775. Fica um Dos de dois frente lados pro da outro, é avenida facinho. ali, fica muito fácil o contato. E a dúvida do seu Rodrigo, Carlão, ele pede aqui, ó. Ele 2 pede, minutos, hein, Alex? nós vamos rapidamente. Ele fala que ele tem um problema lá com a empresa de manutenção de elevador e ele já ficou preso por 2 vezes no elevador do condomínio dele. E ele já encaminhou uma notificação para o síndico, já avisou a administradora, já avisou a própria empresa de elevadores, que responde que está tudo em ordem o equipamento. Ah, tá. Só tá parando porque é vagalume. Isso, e só o seu Rodrigo Brincadeira. ficou preso, só ele 2 vezes, Carlão. Inclusive ele fala que ele filmou, ele gravou enquanto ele ficou preso com o celular dele. Ele pede aqui ao programa como que ele deve proceder, né? Que o problema é reincidente e todos fingem que não houve nada. Seu Rodrigo, a minha sugestão é realmente o senhor deixar tudo documentado. Documentar que houve o problema, notificando o síndico. Livro de ocorrências. Sem dúvida, Carlão. Vai no livro de ocorrência Se lá na tiver o livro portaria. de ocorrência na portaria, anota. Notifica o síndico, como o senhor já falou, só que pegue o protocolo. Notifica o síndico com o protocolo, a administradora. E como o senhor já tem aqui uma notificação para a empresa de elevador, e certamente foi aberto lá um número de ocorrência, porque a empresa de elevador aqui trata-se de uma multinacional, então certamente eu tenho conhecimento desta empresa, eles devem ter feito lá um número de ocorrência. Com esse número de ocorrência, o senhor pode manter contato com o 0800 da empresa e relatar isso para instâncias superiores à instância aqui regional no município de Santos. Com isso, o senhor vai ter uma maior segurança que o seu pedido, a sua solicitação está sendo analisada com carinho e por pessoas que querem realmente dar uma solução para o problema do elevador. Fora isso, é de competência administrativa do gestor do condomínio, ou seja, do síndico. Então, o senhor notificando o síndico, o senhor pede que o síndico tome uma providência, ou que faça os reparos necessários, ou que troque de empresa de manutenção. Exato. Para os reparos necessários, o que é importante? É importante pegar o laudo de vistoria técnica do engenheiro mecânico da empresa. Todo ano é obrigatório fazer um laudo de vistoria técnica no condomínio, até para exigência da municipalidade para se conceder o alvará de funcionamento do elevador. Então seria prudente que o senhor exigisse uma cópia, pode ser para o síndico, deve ser para o síndico e para a firma de manutenção de elevador, que o senhor tenha isso. E se não houver nenhuma providência administrativa, não caberá outra forma ao senhor levar isso numa próxima Assembleia Geral, se não tiver pautado o item, se o síndico não pautar após todas essas reincidências, como o senhor diz, e protocolo que o senhor fez, a sugestão é que no item de assuntos gerais, o senhor aborde o assunto e exija ali como condômino que seja tomada a providência. Ou, na pior hipótese, não tem outra solução. Quando tiver uma eleição de síndico, é pegar alguém que seja mais enérgico e que realmente tome uma providência para os casos que o senhor relatou. Solução imediata, mais imediata, não tem. Solução imediata não caberia, Carlão, uma vez que já não tem uma outra solução, nós não podemos ingressar judicialmente, aí estaremos até levando um processo para o judiciário e não, no meu entendimento, não cabe. Cabe o senhor ter toda essa documentação,
protocolo com a empresa, protocolo com o síndico, protocolo com a administradora e levar no conhecimento para uma Assembleia Geral. Informar, olha, fiquei prejudicado 2 vezes, 3 vezes, está aqui todos os relatos que eu como condômino, tomei as providências e quem deveria estar tomando as providências não tomou. É, complicado, né? Então complicado. essa é a nossa sugestão para o nosso telespectador, senhor Rodrigo. Se houver ainda alguma forma que nós possamos esclarecer mais, se o senhor não ficou bem esclarecido, por favor, nos encaminhe novos e-mails que teremos o grande prazer de poder respondê-lo aqui, senhor Rodrigo. É, e até orientar melhor também, Sem né? dúvida. De repente tem alguma ideia lá, passa a ideia pra gente aqui e a gente responde para ele também para tentar ajudar. Ou até mesmo, Carlão, se de problema. repente ele chegar num consenso lá no condomínio, encontrar uma solução, nos encaminhe também, fala, Também, olha, claro. Alex, fizemos uma reunião aqui, chegamos num consenso e solucionamos desta forma. Porque para nós aqui será de grande valia a gente poder transmitir novamente essas informações aos nossos telespectadores. Beleza então, Alex. Tá dado o recado? Tá dado o recado, semana que vem tem mais, Carlão. Beleza então, semana que vem tem mais Alex aqui no programa e agora nós vamos ao nosso segundo intervalo do programa de hoje. Já voltamos com o terceiro e último bloco do Morando em Condomínio. Bem-vindo à Capital Administração de Condomínios. Aqui você tem a garantia do melhor serviço. São 30 anos no mercado, onde a transparência, segurança e confiabilidade se destacam como diferenciais. Atendimento personalizado, profissionais altamente capacitados. Somos a primeira empresa no setor, na Baixada Santista, a ter a certificação ISO 9001. Capital Administração de Condomínios, o seu condomínio em boas mãos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, Morando em Condomínio. Lembrando que participa do nosso programa através de e-mail morandoemcondomínio@capitaladm.com.br. Essa é a forma que você tem para mandar a mensagem, interagir com a gente, fazer sua crítica, fazer sua pergunta aqui para a gente no Morando em Condomínio. Pode também fazer através de carta. Fazia tempo que eu não falava de carta. Pode fazer através de carta. Avenida Presidente Kennedy, número 2775, bairro Guilhermina, Praia Grande. Agora o CEP vocês vão ter que me ajudar. 11.702.200. 11.702.200 é o CEP. Vai lá, Marcão, é contigo agora. Tudo bem, Carlão? Tudo pessoal? Bom. Pois é, Carlão. A gente, quando falou sobre protesto há uns 2 anos atrás, quando saiu a lei, a gente advertiu que o perigo de protestar é protestar indevidamente e o condomínio ter que indenizar o condômino. Teve um condomínio que mandou um e-mail para a gente dizendo que ele tinha pago a taxa de condomínio e foi protestado. E ele não pode ter o nome protestado por ser bancário. E o que fazer? A resposta é, no prazo que o cartório te dá de 3 dias para pagar, você deve ir à justiça. Se você não pagar porque é indevido, você deve ir à justiça com o valor do protesto, calcionar esse valor e entrar com uma ação chamada cautelar. Nesta cautelar, você vai explicar para o juiz que você não é devedor e que o protesto foi indevido. Se o juiz se der a liminar, e provavelmente vai dar, porque na ação cautelar, o exame que o juiz faz é superficial, não é aprofundado. Ele não vai examinar as provas profundamente. Ele vai olhar por cima e falar, realmente há uma plausibilidade do direito, e, portanto, dou a cautelar. Geralmente o juiz dá. Passado 30 dias, você tem que entrar com uma ação chamada principal. E nesta ação principal é onde você vai demonstrar que já havia pago, foi cobrado indevidamente, convém demonstrar que você respondeu à cobrança que era indevida, para mostrar sua boa-fé, e diferentemente de muita gente que é protestado, fica quieto, recebe aquela carta de cobrança, fica quieto, só para que seja protestado mesmo e entre cobrando a indenização. Então eu aconselho, responda a correspondência e se ainda assim foi levado a protesto, aí você vai tomar toda essa providência. Nesta ação principal, cabe pedir que o juiz mantenha a sustação do protesto e cabe cobrar um pedido de danos morais. Por quê? Porque o protesto ele gera o que a gente chama de sujar o nome. Ele estraga o seu crédito na praça, ele te influencia perante bancos, perante compras,
o seu nome acaba indo para a lista de devedores e, baseado nisso, a Justiça entende que cabe os danos morais. Ainda que a gente pense como dano moral um sofrimento humano, uma dor, uma angústia, o mero fato de constar da lista de devedores o seu nome como devedor já induz pensar que a gente passou por esse dano, por esse sofrimento. E se chegar ao ponto da pessoa perder o emprego, por exemplo, que nem você falou que o pessoal era um bancário. Bom, perdeu o emprego e aí fez tudo isso aí, e agora? Aí, Carlão, olha só, perdeu o emprego. Se ele perdeu o emprego, na ação de danos morais que ele vai pedir, ele também vai pedir uma coisa chamada lucros cessantes. O que são os lucros cessantes? Ele parou de receber o que ele deveria estar recebendo. E enquanto ele não recebe aquilo, ele está sofrendo um prejuízo. E o causador do dano é que pode ser condenado a arcar por esse prejuízo. Ele pode pedir, por exemplo, a reintegração dele no emprego? Baseado no que ele tinha feito, o pagamento e tudo, foi uma coisa... Boa pergunta. Olha, cara, eu gosto dessas perguntas por causa disso. Eu sou inteligente. Realmente é. Olha só, a questão é o seguinte, essa ação que eu falei é uma ação civil. Ele vai à Justiça Civil pedir a indenização. Porém, ele pode, depois de ter sido dispensado e por justa causa, porque o fato de ser devedor, protestado e bancário, cabe a justa causa. Certo. E o banco não perdoa, o banco manda mesmo. Ele realmente pode ingressar com uma ação trabalhista, pedindo que seja revertida a justa causa aplicada e pedindo a reintegração, alegando que o protesto foi indevido. Uma ação vai depender da outra, não vai? O que ele precisa fazer? Pedir que a ação trabalhista fique sobrestada até que haja a decisão do cível. Ele ganhando no cível, vai usar isso aqui no trabalhista. Realmente cabe. Carlão, perfeito. Rapidamente, só para a gente elucidar um pouquinho mais aqui, doutor. Claro. Temos 2 minutos. E não é porque às vezes existem, as pessoas fazem as coisas de má fé, que nós precisamos agir também desta forma. Aconteceu comigo, né, doutor? Tive uma avózinha, minha avózinha foi internada no hospital particular, foi dado aquele chequinho de calção, o senhor se recorda muito bem, faz muitos anos, mas o senhor se recorda. E o que aconteceu, Carlão? O cheque era de calção. Certo. E o banco e o hospital ingressou e depositou. E o que aconteceu? Eu não tinha saldo, foi devolvido e o banco e o hospital me protestou. Então nós fomos lá, resolvemos tudo. Falei, olha, isso aqui era um cheque calção. Quanto que é a dívida, o que é, quando não é, quando sai a internação. Foi tudo resolvido e nem por isso nós ingressamos com a ação, ficamos cobrando, ou seja, se o problema era esse, o problema foi solucionado. Muito embora eu teria todos os motivos do mundo para tomar as providências, porque nós atuamos com o nosso nome pessoa física. Sim, claro. E temos aí muitos afazeres, até como empresário e tudo, né, Carlão? É lógico, é lógico. Então é só causa problema, uma informação para a gente poder esclarecer nosso telespectador. Perfeito. É isso aí, Marcão? É isso aí. Perfeito. Então tá certo. Com essas explicações dadas aqui para vocês pelo Dr. Marco Antônio Esteves e a participação do Alex, nós chegamos ao final do programa de hoje. Lembrando que você nos assiste na quinta-feira, 2h30 da tarde e no domingo, 9 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Um grande abraço a todos e até a próxima.